Tatiana, eu queria que você começasse explicando como é que você se envolveu nesse projeto do livro Infância Roubada, que tem um subtítulo Crianças Atingidas pela Ditadura Militar no Brasil, e que foi publicado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Imagino que tem a ver com o trabalho da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Comissão da Verdade Rubens Paiva, né? Dá um pouquinho essa introdução aí, fala um pouquinho o que foi a comissão e como é que os trabalhos avançaram até chegar ao momento de vocês decidirem fazer esse livro. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de participar de uma entrevista para o Roteirices, que é um podcast que eu gosto muito. Agradeço o espaço, Carlos, super importante falar sobre ditadura militar, sobre crianças atingidas pela ditadura militar, vivendo no Brasil que a gente vive hoje, um momento de negacionismo e revisionismo do período da ditadura militar. Bom, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo surgiu no contexto em que foi criada a Comissão Nacional da Verdade, né? A Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, foi criada para falar sobre os crimes cometidos pela ditadura militar no Estado de São Paulo, né? Tinha um recorte estadual, a questão era olhar os crimes cometidos e falar sobre as vítimas, né? E tudo que ocorreu na ditadura no Estado de São Paulo, tanto locais de memória, vítimas, eventos, todos relacionados ao Estado de São Paulo. A comissão foi criada no final de 2012 e funcionou durante 3 anos. A comissão funcionou no contexto da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e tinha como presidente o deputado estadual Adriano Diogo, que era um deputado do PT. A Comissão Estadual da Verdade de São Paulo tinha um perfil diferente das outras comissões, da Comissão Nacional da Verdade e de outras comissões que foram criadas muitas comissões estaduais no Brasil todo, né, ao longo desse período aí de 2012, 2013, 2014, 2015. E, diferentemente da Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Estadual, entre os seus assessores, os seus funcionários, tinha pessoas que foram atingidas pela ditadura militar, né? Entre eles o Adriano Diogo, que foi preso, torturado, né, pela ditadura. Tinha o Ivan Seixas, também preso e torturado durante a ditadura militar. A Melinha Telles, também presa, ex-presa política e militante. E eu, que sou familiar de Luiz Eduardo Merlino, assassinado pela ditadura, e jornalista especializada, né, na cobertura de direitos humanos. Então, teve esse perfil, uma das características, né, da comissão estadual. Bom, os trabalhos foram todos feitos, teve um enfoque muito grande de... fizemos muitas audiências ouvindo as vítimas, né? Acho que as vítimas da ditadura, acho que foi algo muito importante, porque além da investigação Bom, a Comissão Nacional investigou os casos, mas o que nós fizemos foram muitas audiências ouvindo os casos das pessoas que foram atingidas, né? Muitos deles eram casos já conhecidos, Carlos, mas tem um significado muito grande que uma comissão de Estado, né, que está representando o Estado de São Paulo, ouça e legitime o depoimento dessas pessoas. Então, acho que teve um papel bem importante. Nós fizemos muitas audiências, eu não sei dizer o número agora, posso depois até pegar aqui, mas foram muitas audiências ouvindo todas essas vítimas e também falando sobre os eventos históricos, né? Então, muitos das audiências, inclusive, extrapolaram os crimes cometidos em São Paulo, porque às vezes eram vítimas que eram de São Paulo e que sofreram violências em outros estados, a exemplo da guerrilha do Araguaia. Nós fizemos audiências sobre a guerrilha do Araguaia. Algo que nós fizemos também que a gente considerou muito importante era falar sobre a violência de gênero. Fizemos audiências sobre ditadura e gênero para falar sobre as especificidades da violência que foram cometidas contra mulheres, né? Tinha uma violência muito específica em relação à maternidade, né? Mães que foram mulheres mães que foram sofreram torturas específicas, né, por sua maternidade, algumas tiveram
sofreram casos de... bom, tinha violência sexual também, né? Muitas sofreram violências sexuais, e casos também de mulheres que abortaram, foram torturadas estando grávidas, abortaram, ou mulheres que eram puérperas, né? Algumas mulheres que foram presas e que tinham recém-parido seus filhos e estavam amamentando, e sofreram violências, humilhações e violências físicas também, atingindo, então, a condição da maternidade, né? A gente falou, então, bastante sobre isso, sobre essa especificidade da violência cometida contra as mulheres, mães, e a violência de gênero, né? Que tinha um perfil, um caráter muito misógino, né? Claro que os homens também foram presos e torturados, e alguns deles sofreram violências sexuais também, mas que contra as mulheres tinha uma característica que era a violência por elas estarem ocupando um lugar que não lhes pertencia, né? Porque essas mulheres, ao invés de estarem em casa cuidando das suas famílias, dos seus filhos, dos seus maridos, estavam na rua militando, né? Sobretudo, às vezes, quando eram mulheres, às vezes, de classe média, elas eram muito xingadas e humilhadas por isso. Então, a gente também quis abordar alguns aspectos que tinham sido pouco tratados até aquele momento, né? Pelo Estado brasileiro e também tudo que já existia de trabalho, tanto na academia, trabalho historiográfico, trabalho de documentaristas, enfim, livros e filmes, etc. Então, e isso, né, no âmbito do Estado. Então, tinha uma importância muito grande para nós, pensando também que a Comissão da Verdade foi criada muitos anos depois do final da ditadura militar, né? Então, assim, existia uma lacuna temporal muito grande. Então, muitos aspectos, pensar que se a gente não tinha conseguido até aquele momento, né, e não conseguiu até hoje no Brasil de 2021, devolver os restos mortais dos desaparecidos políticos e nem esclarecer muitos dos crimes e muitos aspectos do que foi cometido, se a gente não conseguiu elucidar esses aspectos, quanto mais falar de outros muitos aspectos, né, que era a questão da violência de gênero e das crianças, né? Quando a gente fala de mãe, de mulher, da violência cometida contra as mulheres, a gente fala de criança, porque essas mulheres quando foram presas e torturadas, a maternidade delas foi atingida. E aí é o aspecto criança, né? A gente resolveu fazer em conversas internas, pensando nesses aspectos que não tinham sido tratados até então, né? Nenhuma comissão, em nenhum âmbito federal, pelo Estado brasileiro, pela sociedade civil. Lembrando também que, até aquele momento, né, praticamente embora houve iniciativas importantes do Estado brasileiro, Lei 9.140, o Ministério dos Direitos Humanos, comandado pelo Paulo Vanuc, houve iniciativas importantes, enfim, houve algumas iniciativas do Estado brasileiro, né? Não é que não avançamos nada, avançamos. Mas muito do que a gente tinha conseguido até aquele momento ali, as comissões da verdade, tinha sido descoberto pelas famílias, né? Foram as famílias que foram atrás de provas, foram as famílias que foram atrás das testemunhas para tentar descobrir o que ocorreu com seus familiares que foram mortos, desaparecidos, assim, eu até falando pelo meu caso, meu caso familiar, assim, fomos nós que descobrimos quem eram as pessoas que testemunharam, né, a tortura e assassinato do Luiz Eduardo Merlino, meu tio. Então, assim, tinha um trabalho enorme dos familiares de mortos desaparecidos até aí. Então, voltando à comissão, em 2013, nós realizamos um seminário, Ditadura e Infância Roubada, para ouvir os testemunhos dessas, naquele momento, ali em 2013, pessoas de 40, 50, 60 anos, que tinham sido crianças durante a ditadura militar e que sofreram uma série de violações pela ditadura por serem filhos de militantes. Até aquele momento, só tinham sido feito um trabalho, que é o trabalho da Marta Nering
e da Maria de Oliveira sobre os filhos, né? E era um documentário que é da década de 90, e era o único trabalho que existia até aquele momento. A Marta, que é roteirista também, né? E ela é filha de um desaparecido político. Isso. E que a história dela, inclusive, está aqui no Infância Roubada. Isso. Então, ela é filha do Norberto Neri. Só existia esse trabalho até então, Carlos. E aí nós fizemos um seminário de 2 semanas com depoimentos dessas pessoas contando as violências que sofreram. Então, aí óbvio que o nosso recorte foi um recorte nacional, nós não nos restringimos a fazer um recorte de São Paulo, né? Então houve gente de fora de São Paulo que veio para fazer para prestar os depoimentos. E foi assim, eu acho que é assim, talvez um momento mais forte, assim, quer dizer, é difícil de comparar isso, mas assim, foi um momento muito importante do trabalho da Comissão da Verdade de São Paulo, assim, e era também um recorte, um olhar inédito, né? Porque como eu estava dizendo, né, a gente ter feito uma Comissão da Verdade tão tardia e tinha tanto a ser o Estado tanto a devolver, a dar de resposta para as famílias, que as crianças, né, hoje adultos, muitas vezes nem se reconheciam como vítimas, como atingidos. Então, a gente percebeu isso, assim, acho que é um dos aspectos muito marcantes, era isso, das pessoas não se perceberem como vítimas, como atingidas da ditadura militar, porque elas são filhas de pessoas que foram presas, que foram torturadas, que foram perseguidas, as que não morreram, né? Sobreviveram com sequelas, pessoas que sofreram torturas, mas elas também foram torturadas, as crianças. Quer dizer, para elas, as vítimas eram os pais que foram presos e torturados, mas elas não se enxergavam nesse contexto, né? Cresceram com traumas, mas não se viam como também uma vítima da ditadura. Aí, antes de você entrar nessa resposta, só me fala um pouquinho o formato desse seminário. Vocês convidaram as pessoas e aí elas iam dar o depoimentos, contar as histórias delas, o que tinha acontecido com elas, foi isso? Isso, era um microfone aberto, assim, depoimento livre, a pessoa contava o que queria, a gente estava pedindo tinha uma abertura, a gente pedia para que, foi feito um texto de abertura, foi feito pela Melinha Teles, falando sobre infância, a gente até passou também o filme da Marta e da Maria, e era isso, era microfone aberto e as pessoas contando como que a ditadura as atingiu, o que E aconteceu com os pais. como é que vocês chegaram a essas pessoas? Como é que vocês foram levantando as informações para fazer um convite para elas participarem desse evento? Vocês foram, lógico, teve o trabalho da comissão, ali vocês já estavam levantando informações, né? Mas fala um pouquinho como é que vocês chegaram a esses nomes, né? Houve convites específicos para algumas dessas pessoas, né, que eram crianças à época e foram vítimas, ou elas acabaram aparecendo ali porque foram sabendo também? Então, o convite, elas foram lá espontaneamente ou aconteceu as duas coisas? Não, foram convites e espontaneamente foi muito difícil, porque muitas pessoas, inclusive, que confirmaram não foram, para você ter noção da dificuldade que é falar sobre esse assunto, né? A gente sabia, a gente fez olhando, bom, o documento, o livro, né, da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, a gente sabia pelas histórias quais eram as pessoas que tinham filhos, né? E embora essas histórias não estivessem ainda documentadas, a gente fez um levantamento ali de quem eram essas crianças, né? De quem eram os filhos de tal e tal pessoa, pensando que os nossos quem trabalhava na Comissão da Verdade são pessoas entre as pessoas que mais conhecem sobre a história da ditadura militar, né? No Brasil, a Melinha Teles, o Ivan Seixas, e nós tínhamos, não oficialmente, mas aí pessoas que nos ajudavam nos trabalhos, que era a Suzana Lisboa e a Crimeia de Almeida, que são pessoas também que entendem muito de ditadura militar. Então, a partir dessas reuniões, a gente fez um levantamento, uma lista e fez convites, foram convites. É claro que se alguém lembrava, olha, tem tal pessoa também, eram feitos convites. Mas a gente fez convites com data e hora marcada, tanto é que foi feito isso ao longo de 2 ou 3 semanas. Já não me recordo se foram 2 ou 3. Depoimentos o dia inteiro, assim, a gente acabava o dia assim, destruídos emocionalmente, porque eram muito pesados.
Isso Então, tudo foi gravado em áudio e vídeo, o material que está todo sim, disponível. está todo disponível. Depois vamos É, deixar o link aqui, depois você dá o caminho aí para deixar o link para quem quiser acessar e assistir e compartilhar, né? Super importante. sim, sim. E aí, ao longo dessas semanas, foram isso, foram depoimentos, alguns mais curtos, outros muito longos, mas depoimentos muito emocionantes, que vão, assim, tem de tudo, né? Tem de tudo e esses depoimentos dão uma dimensão de como a ditadura militar enxergava os filhos dos militantes, né? Dos inimigos da ditadura. Então, tem de tudo, tem crianças que nasceram nos órgãos de repressão, tem crianças que foram levadas aos órgãos de repressão e viram seus pais torturados, crianças que foram torturadas, que sofreram maus tratos físicos, tem crianças que foram banidas, que foram fichadas com fotos, tem crianças que foram tiveram que ser separadas dos seus pais, morar em Abrigo. lugares que foram levadas para abrigos, mas não foram definitivamente separadas. Neste livro a gente não tem. A gente tem um caso de uma moça que foi sequestrada, que é filha de um guerrilheiro do Araguaia e que foi sequestrada e que depois dos anos 2000 descobriu que era filha do Antônio Teodoro. Eu pego até esse gancho para mencionar o livro do Eduardo Reina, né, que eu até já entrevistei aqui, em que ele levanta vários casos de crianças, bebês e adolescentes que foram sequestrados, né, roubados das famílias e adotados por famílias de militares, né? Exato. Até aquele momento ali a gente só sabia do caso da Lia. Não tinha, a gente tinha essa gama enorme aí de violências cometidas, mas os sequestros a gente não sabia. Então, aí, anos depois, tem esse trabalho importantíssimo do Reina, que dá uma continuidade, acho que, ao trabalho. Acho que a gente começou ali e ele dá uma continuidade, dá um passo, né? Dá vários passos à frente, fazendo essa investigação, contando esses casos neste livro importantíssimo, que é O Cativeiro Sem Fim, né? Mas naquele momento a gente não sabia ainda, a gente não tinha ainda, Carlos, essas histórias, porque, na verdade, não foi um trabalho de investigação que a gente fez ali. A gente reuniu Estavam tomando os e depoimentos, né? uma coleta de depoimentos e que a gente conseguiu dar uma noção, né, ter uma noção a partir daí do modus operandi, né, e da gama de violências e o reconhecimento de que essas crianças também foram vítimas de violência, né? Porque é isso, as crianças não achavam. Claro, o pai foi assassinado, o pai foi preso e torturado, elas não se reconheciam como vítimas, né? Mesmo que elas tivessem carregado, mesmo que elas tenham carregado, né, traumas dos mais diversos tipos, como a Janaína Teres, que teve menstruou precocemente, como o Cacá, o Carlos Azevedo, Carlos Alexandre Azevedo, que é filho do Dermi Azevedo e da Darcy Andósia, que com 1 ano e 7 meses foi levado ao DOPS e separado da mãe, levado ao DOPS e levou um tapa na cara, uma criança de 1 ano e 7 meses, e que teve sequelas, né, emocionais e psiquiátricas ao longo de sua vida, e se suicidou aos 40 anos, né? Então, tem desde as outras pessoas que, claro, carregam outros tipos de marcas, que talvez não tão visíveis, né? Mas que levaram para o resto da vida. Então, é isso. A gente teve uma gama assim, de violências, desde as crianças que foram banidas, que tiveram que usar os nomes trocados, iam à escola com nomes trocados, iam à escola e não podiam revelar quem eram seus pais, as crianças que foram hostilizadas em escolas. Então, assim, a gente conseguiu dar essa dimensão aí desse padrão de tratamento da ditadura e também da voz, né? Da voz a essas pessoas que achavam que não tinha, que a história delas não era relevante, afinal, os heróis eram os pais, né? Tatiana, eu sei que é um tema muito complexo, sugiro até que as pessoas depois leiam um livro para ler e cada um se afeta de uma maneira diferente, mas houve casos, vocês levantaram casos e houve depoimentos de crianças que, no caso adultos, né, mas que relataram que foram torturadas na frente dos pais como forma de forçar os pais a contarem o que sabiam, e casos de crianças que foram levadas para verem os pais sendo torturados também como forma de pressionar os pais a falarem. Houve casos assim, e você se lembra do nome de alguém que você possa
revelar? Bom, de criança que foi torturada, essa criança, né, levou um tapa na cara, que é o Kaká. Este é o caso da criança que foi torturada, né? Mas na frente dos pais ou separado? Não, ela foi separado, não foi na frente. Essa criança quando a mãe chegou ao DOPS, o filho estava com a boca machucada, um bebê de 1 ano e 7 meses. Ele tinha sido levado ao DOPS pela babá, e quando a mãe chegou no DOPS, a criança estava lá e disseram: você está chorando, sua mãe não vai falar, é um bebê de 1 ano e 7 meses. E aí a criança não parava de chorar, que estava sem se alimentar, com a babá, e levou um tapa na cara. De caso de criança que tenha sido torturada fisicamente, eu não conheço. E tem, Mas tem tem, os mas casos da Melinha, né? Os filhos da Melinha que foram levados para ver a mãe que tinha acabado de ser torturada, né? Tem até a história que a mãe, você tá meio azul ou verde, né? Porque ela estava toda destruída, né? sim, que a Janaína e o Edson, que foram levados ao DOPS e lá estava, inclusive, a Joseíta Ustra, né, mulher do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que estava lá, frequentava, e que diz hoje que as crianças eram bem tratadas. Eles foram levados lá ao DOPS e não reconheceram o pai e a mãe, a Melinha e o César, porque estavam... mãe, por que você está verde, o pai azul, uma coisa assim. Eu não lembro exatamente as cores que eles viram os pais, mas eles não reconheceram. E o Edson fala: era uma pessoa com uma cara diferente que tinha a voz da minha mãe. Nossa. Então, é muito violento. E tem o caso do Joca, né? Quer dizer, foi torturado na barriga. A Crimeia foi torturada, foi presa quando estava grávida de 6 meses e sofreu choques na barriga. E ela relata que quando ela era torturada, o Joca, o bebê na barriga, soluçava. O Joca ficou tendo soluços, tem soluços até hoje, né? Esse tipo de soluço, que ali era uma resposta à tortura que ela sofria, né? Ele ficou com uma E sequela, né? ficou com uma sequela. E ela também, ele foi torturado no sentido de quando ele nasceu, ele foi separado dela e ele não era trazido para mamar. E quando ele voltava subnutrido, fraco, sem, enfim, porque não era devidamente alimentado, né? E então ele é uma espécie, é uma tortura também, né? Não é uma tortura que ele É. sofria ali choques, mas é uma tortura, né? Você lembra onde que ela estava presa? No pique de Brasília. Enfim, aí depois dos. Enfim, eu recomendo fortemente, né? O livro, ele é uma publicação da Assembleia Legislativa, né? E eu não sei se ele está disponível. Eu acho que ele está online também, né? Quem entrar no site Tem o PDF. consegue baixar o PDF e ler. Eu tenho uma versão impressa que é lindíssima, que belíssima, que dá uma dimensão ainda mais poderosa em termos de relato, porque tem as fotos, né, das crianças pequenas, fichadas ali, né, segurando aquela plaquinha com número, crianças sentadas naqueles bancos de delegacia, aguardando. E então eu recomendo muito que as pessoas baixem o arquivo e compartilhem, né, porque são histórias que precisam ser conhecidas. E, Tatiana, depois dessas tomadas de depoimentos, ali já havia uma ideia de transformar isso tudo num livro ou foi um processo posterior? Foi um processo posterior, porque a gente viu a riqueza que tinha ali desses depoimentos, desses relatos, né? A riqueza e a pluralidade, né, de histórias e de tipos de relato, e que juntos davam essa dimensão do nível da violência que foi cometida contra essas crianças. E um aspecto que ainda era muito pouco falado. Então, a gente quis lançar esse livro, organizar, foi um processo, né? Transformar esses depoimentos num livro por esse ineditismo deste aspecto que ainda não tinha sido essa face que não tinha sido contada ainda da ditadura militar, né? Existe uma tese, né, aí dos militares da extrema direita de dizer que o que existiu ali foi uma guerra, como se fossem dois lados, né, iguais, né, e não agentes do Estado e pessoas comuns, e que nesta guerra tudo está permitido, como se a ditadura tivesse só perseguido e torturado e matado
os militantes que foram para a luta armada. Primeiro que nem essas pessoas, né, poderiam ter sido presas, né, colocadas, ser torturadas, né, no aparato do Estado, mas mostrar essa outra face, né, essa face da violência contra as crianças, da dimensão da extensão da violência que foi cometida durante a ditadura, né? Não foram Uma só os coisa militantes de esquerda. que eu sempre lembro, né, quando vem esse argumento de que era uma guerra, né, que os militares estavam tentando preservar a paz e o país e não sei o quê, como se as pessoas estivessem se manifestando do nada, né? Ninguém nunca fala que houve um golpe, né? Houve um golpe de Estado, derrubaram o presidente, prenderam um monte de gente, torturaram, e isso que aconteceu foi uma reação, não é que do nada vamos agora começar a nos movimentar aqui para poder atacar a ditadura. Primeiro que era uma ditadura e houve um golpe de Estado, né? É uma coisa que eles sempre esquecem, né, de mencionar, como se as pessoas tivessem surgido do nada para arranjar algum tipo de confusão ou balbúrdia, né, para usar um termo que esse governo gosta, mas sem dizer que eles é que provocaram, que deram um golpe, né, e instalaram uma ditadura assassina no país, né? Sim, instalaram uma ditadura assassina no país e uma ditadura que atingiu muitos setores da sociedade, né? Não foram só os militantes da luta armada que lutaram contra a ditadura, né? Foi uma parte enorme da sociedade, né, que se organizou, né? Teve os operários, teve os camponeses, teve as mulheres nas organizações de bairro. Então, assim, os operários, a sociedade inteira foi atingida. Então, esse trabalho também tinha essa importância de mostrar esse outro até onde que a ditadura chegou, né? Agora, Para durante o aqueles trabalho da comissão, como é que foi a cobertura da imprensa quando começaram a surgir os relatos, né, os depoimentos das vítimas adultas, né, que à época eram crianças? Como é que foi a cobertura da imprensa? Houve destaque? Os jornais e revistas fizeram matérias ou ficou aquela coisa de pé de página, uma nota, ou simplesmente ignoraram? Você lembra? foi boa a cobertura da imprensa. A Comissão da Verdade de São Paulo trabalhava muito, a gente trabalhava muito, fazia muitas audiências, então, e tinha uma cobertura, não tenho como reclamar disso, não. A imprensa fez uma cobertura boa, tinha sempre nas audiências, sempre tinha jornalistas. Esse seminário aí da infância roubada teve uma super cobertura também, inclusive o Azenha fez uma série, ganhou o prêmio ESSO com essa série de matérias sobre as crianças e a tortura. Então, teve uma cobertura muito boa a Comissão da Verdade de São Paulo. O que a gente não conseguiu fazer, a Comissão de São Paulo, até porque não tinha atribuições para isso, foi trazer os agentes, né? Mas a gente fez um trabalho super importante de ouvir as vítimas. E tinha gente que criticava e dizia, mas ouvir as vítimas de novo, né? Essas pessoas já falaram essas histórias tantas vezes. Mas pensar que elas falaram numa comissão de Estado, né? Como registro histórico, né, e Como legal. registro histórico endossado, né, pelo Estado, né, pelo Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa. Então, eu considero que foi muito importante nesse sentido, assim, de ouvir da voz e legitimar as denúncias de violência cometidas contra as vítimas, contra os sobreviventes, falar dos eventos históricos, das pessoas que testemunharam assassinatos, e fazer este livro, esse seminário da infância roubada, e transformar esse seminário num livro, né? E que a gente fez, e você citou aí as fotos, a gente fez um trabalho de pesquisa iconográfica, foi à casa de todas as famílias, e pegou as fotos, escaneou as fotos, para transformar. Esse trabalho foi feito junto com a Camila Cipaí, que era uma criança também. Essa boneca que está na capa do livro é a boneca dela, que a mãe dela fez presa, quando estava presa, a Rita Cipaí, que era casada com Alípio Freire, que morreu recentemente de Covid, foi vítima da ditadura militar e vítima agora do genocídio do Bolsonaro. Essa foto dessa boneca que ilustra a capa do livro era da Camila. A Rita fez na prisão para a Camila. E a Camila fez a edição de arte do livro. E a gente fez juntas uma pesquisa iconográfica, foi a casa de todas as famílias,
e juntou e pegou documentos também do Arquivo do Estado, do DOPS, para mostrar quem eram essas famílias, né? Contar quem eram essas famílias que foram destroçadas, que foram destruídas, a vida dessas crianças, o que foi feito com a vida desses pais e dessas crianças pela ditadura. Então, tem tanto as fichas dos pais, as fichas das crianças e imagens dessas famílias. Tá, no total, você tinha comentado comigo, são 44 depoimentos, é isso? São 44 depoimentos. Durante o seminário, algumas pessoas, como eu te falei, algumas pessoas não tiveram condições de ir, não foram, e aí algumas, porque ficaram muito mal, com muita dificuldade emocional, e algumas pessoas eu entrevistei depois, porque elas concordaram falar depois individualmente, não numa audiência pública. Então, tem alguns casos que estão aí no livro e que não estavam na audiência. E tem algumas pessoas que estavam nas audiências e que não quiseram participar do livro. Tá. E além das pessoas que também foram convocadas e não quiseram, não tiveram condições de falar até hoje. Tá, o livro, então, ele tem depoimentos, tem textos que as próprias vítimas escreveram e que foram publicados, e tem outros que são depoimentos que você tomou, né? Você entrevistou as pessoas e transformou num texto para poder ficar o depoimento dela incluído no livro, é isso? Os textos são todos em formato de depoimento, né? Ah. Os depoimentos que foram dados nas audiências, nós transformamos, eu editei e transformei em formato relato, né? Uhum. Com uma edição em primeira pessoa. Ah, tá. Então são todos os depoimentos feitos lá na comissão, né? E aí, quem não quis ir por algum motivo, depois você procurou, tomou o depoimento e transformou E transformei num formato depoimento, para manter um padrão, né? Tá, de entendi. depoimento. E além disso, a gente tem as imagens e a gente contextualizou quem era o pai e a mãe dessas crianças, né? Dessas crianças atingidas. Então, as fotos enfim, com legendas, né? Contando. Não, o livro é lindo, né? Um trabalho assim espetacular. Agora, nesse trabalho todo aí, durante a produção do livro, eu imagino também que você deve ter chegado ao fim do dia de novo destruída, né? Porque ouvir esses relatos não é uma coisa fácil, né? Mas você conseguiu identificar ali um padrão em termos de sequelas para essas pessoas, em termos de dano psicológico? Imagino que muitas tenham ter que passado a vida fazendo algum tipo de análise, né? Outras conseguem lidar com a situação, outras não conseguem. Você conseguiu identificar algum tipo de padrão de comportamento nessas pessoas aí por terem sofrido essas violências? Nossa, acho que é difícil de falar sobre isso, porque bom, primeiro porque a experiência traumática É individual, né? é individual e também porque foram níveis diferentes das violências, né? Tem essas mais explícitas, né? Como um caso de suicídio, a pessoa que fica com terror. Tem um caso de uma menina também que foi quando era bebê e que a mãe relata que ela amava a água e que depois ela passou a ter pavor de água. Ela não sabe o que foi feito com a criança enquanto estava separada da filha. Então, eu não consigo responder isso sem ser precisa. É uma gama acho que isso está a ser Estudado, né? estudado, né? Teve as clínicas do testemunho, né, que falaram sobre, que tratavam disso, né? As clínicas que os psicanalistas ouviam as vítimas de violência. E talvez esses psicanalistas possam falar, assim, acho que eu não consigo falar nada sem falar sem falar uma bobagem, sabe? Sim, sim. O fator em comum é o dano psicológico, né? A violência que elas sofreram, porque é inegável, né? Você ser submetido a esse tipo de situação. Imagina, eu tenho um filho de 5 anos, né? Eu vejo aqui, fui folhear o livro, tem um monte de criança que foi levada para a polícia nessa situação sem entender nada. É uma coisa cruel. Mas eu queria que você falasse uma coisa também, porque antes de gravar aqui, a gente estava conversando, né? Eu falei que eu não consegui ler o livro todo, porque por causa dos meus filhos, né? E você também falou que quando estava trabalhando no livro, você não tinha tido uma filha, e a sua relação com o livro, quando você pegou depois de ter sido de ser mãe, mudou totalmente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sensação aí do antes e depois, né? Depois da maternidade,
Qual é a sua relação com esse tema? Bom, eu estava... quando eu comecei a trabalhar na comissão, eu não tinha filhos, mas eu engravidei durante o processo do livro. Eu engravidei em 2014, na fase, fiquei editando o livro na fase da gravidez. Já foi ali bem muito pesado, né? Porque tinha os relatos de gravidez. Então, eu já comecei a olhar de um outro jeito, no processo de edição, no período das audiências, não. E a minha filha nasceu em janeiro de 2015 e o livro foi lançado um pouquinho antes dela nascer. Aí depois, agora, a minha filha está com 6 anos hoje, e aí quando eu volto para esse livro, né, eu tenho voltado bastante para ele desde que ele foi lançado, e voltado para ele desde que o Brasil elegeu o Bolsonaro, né, como presidente, para tentar... primeiro para muitas entrevistas e também para tentar entender como é que a gente chegou aqui, né? No que a gente está vivendo hoje. Mas é muito difícil voltar para ele e ver esses relatos, né? Quando eu vejo que o Janaína e o Edson tinham 4 e 5 anos quando foram levados, minha filha com 6 anos, eu fico imaginando, assim, agora consigo ter um pouco mais noção do nível da dimensão da violência que foi cometida contra essas crianças. Quando eu lembro do que era minha filha, quando eu ouvi o relato de um bebê de 1 ano e 7 meses, né, separado da mãe e levado para o DOPS, e quando a mãe chega e encontra o filho e o filho está com a boca sangrando, claro que eu achei brutal naquela época, mas hoje, olhando para isso, meu Deus, é um negócio assim inacreditável imaginar que alguém possa cometer esse tipo de violência contra uma criança, né? O caso do Joca, que é monstruoso, né? Uma mulher puérpera, que é ser separada, que só quer estar junto com o seu filho, ser separada do seu filho e ser torturada na sua maternidade, impedida de amamentar, e quando o filho volta, eles davam um calmante para o Joca, ele voltava adormecido, assim, e fraco, menor, para mamar, para os braços dela, né? Esse nível de tortura cometida contra essa mulher, né? E também tem uma dimensão, eu consigo dimensionar agora, tanto imaginar a criança como eu como mulher, né? O nível de violência que foi submetida que essas mulheres foram submetidas. Agora é interessante, você mencionou aí que volta ao livro, né, para tentar também, de alguma forma, tentar entender o que aconteceu com o Brasil, né? Eu já entrevistei algumas pessoas que foram militantes, guerrilheiros, presos e torturados, e pergunto para eles, né, como é que eles avaliam esse momento no Brasil, depois deles terem feito tudo o que fizeram, tanto sofrimento, a gente ter avançado para uma situação de democracia, e hoje você tem um governo autoritário que só ainda não impôs uma ditadura porque a gente está resistindo, né? Porque não conseguiu, porque se depender dele, vai fazer, e ele está no caminho, né? Está fazendo tudo que pode para fazer isso. E aí eu queria pegar esse gancho para pedir para você falar sobre a história do seu tio, né? O Luiz Eduardo Merlino, que é um jornalista que foi assassinado durante a ditadura. Houve um processo na justiça, né? E hoje a gente tem essa situação surreal no Brasil em que os torturadores não têm nenhum punido ainda, né? Nenhum deles foi condenado criminalmente pelos crimes que cometeram. Agora você tem alguns casos aí que a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público, né? Você tem o caso do Camarão, que é o cara que era o caseiro da Casa da Morte de Petrópolis e, enfim, violentou, estuprou a Inês Etienne Romeu quando ela estava presa. E tem o caso do Carlos Alberto Augusto, né, o conhecido como Carlinhos Metralha, que foi denunciado, acho que já são 2 denúncias contra ele, né? Uma pelo desaparecimento do Edgar Aquino Duarte, né, que era um ex-marinheiro, e tem uma mais recentemente que agora até não me lembro o nome, né? Mas você podia só contar, fala um pouquinho do seu tio, qual era a atuação dele, a militância dele, em que circunstância ele foi preso, desapareceu, o que aconteceu com as pessoas que praticaram o crime. Tá, o Luiz Eduardo Merlino era jornalista e era militante do Partido Operário Comunista, uma organização que resistia à ditadura, que se opunha à ditadura, e ele foi assassinado em 1971.
Ele tinha ido para a França para passar uma temporada lá, ele era um militante trotskista e foi fazer um contato com a Quarta Internacional na França. Quando ele voltou para o Brasil, em 15 de julho de 1971, ele voltou, quando ele foi para a França, ele não era clandestino, ele foi com os documentos legais. Quando ele voltou para o Brasil, ele chegou em São Paulo, mas ele foi para Santos e estava na casa da minha avó, Iracema, em Santos, e foi preso lá, na casa da minha avó. Chegaram homens fingindo que eram amigos dele, entraram na casa e, quando entraram na casa, mostraram as metralhadoras. Um desses homens, na casa estavam minha avó, Iracema, e minha mãe, Regina, que no momento resistiu, né? Tentou impedir que ele fosse levado. O homem a empurrou com a metralhadora e disse: eu sou semi-analfabeto, mas eu não tenho irmão terrorista. Ele foi levado num corcel e nunca mais voltou. Ele foi preso dia 15 de julho de 71 e dias depois chegou a notícia de que ele tinha cometido suicídio. Ele foi levado para a UBAN, né, para a Operação Bandeirante em São Paulo, foi torturado 24 horas no Pau de Arara, que a gente descobriu depois por conta de denúncias, de relatos de pessoas que eram da mesma organização que estiveram presas com ele. A notícia que chegou era que ele tinha cometido suicídio. Essa denúncia chegou, essa história, né? Denúncia não, essa notícia falsa da morte chegou através do meu pai, Adalberto, que era delegado de polícia. E quando ele soube dessa história, a família não acreditou no suicídio. A notícia chegou no dia 19, ele morreu 4 dias depois de ter sido preso, né? Foi muito torturado e não resistiu e morreu 4 dias depois. Então, meu pai, que era delegado em Santos, foi a São Paulo junto com um tio que era médico, foram ao IML de São Paulo e chegaram e pediram para o médico do IML para ver se o Luiz Eduardo estava lá, se o corpo do Luiz Eduardo estava lá. O médico negou que ele estivesse lá. O meu tio, que era médico, fez o pedido primeiro, e aí, na sequência, o meu pai conseguiu entrar. Eu acho que o meu tio falou primeiro, e meu pai depois entrou na sequência, falando que estava procurando o corpo de um preso comum, como delegado, e entrou no IML, abriu a geladeira e encontrou o corpo sem identificação, com marcas de tortura. Corpo do seu tio? Sim, corpo do meu tio, do cunhado dele, né? Que era o cunhado dele, porque era Adalberto, meu pai, casado com a Regina, minha mãe, irmã do Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo Merlino, ele tinha vida legal, não usava codinome, não tinha documento falso, nada disso. Ele foi preso legalmente, ele foi preso tendo uma vida legal, né? Tinha uma vida legal, tinha uma militância clandestina, mas claro. com uma militância clandestina com um nome de guerra, inclusive. Mas né? ele não vivia clandestinamente, né? Ele estava no dia a dia ali. Estava. E trabalhava, inclusive, como jornalista. E aí ele encontrou o corpo sem identificação, com marcas de tortura, e só assim a família conseguiu enterrar. O caixão foi entregue com um caixão lacrado, né? E a versão falsa é de que ele morreu fugindo, estava sendo levado para identificar companheiros do Rio Grande do Sul, e teria fugido do carro e atropelado. Só que essa versão não se sustentou, obviamente, porque na sequência muitas das pessoas que estiveram presas com ele denunciaram que ele tinha sido torturado. As pessoas que foram torturadas junto com ele, no caso, por exemplo, Eleonora Menicucci de Oliveira, que foi ministra das Mulheres, ela era militante da mesma organização, e foram presos juntos, ele no Pau de Arara, ela na Cadeira do Dragão. Depois o Laurindo Junqueira Filho também denunciou, e uma série de pessoas. Hoje a gente tem umas 10 pessoas que testemunharam o que aconteceu com ele lá, que foram essas denúncias da Eleonora e do Laurindo. Algumas surgiram logo na década de 70, né? Mas ao longo de todos esses anos nós fomos juntando as peças desse quebra-cabeça, né? Que não formam um quebra-cabeça final, é um vitral, né? São peças que a gente junta e que não trazem a verdade absoluta, mas assim são muitas histórias e que provam que ele foi preso e torturado. A gente tem os nomes das pessoas todas que são
O comandante é o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que nós processado pelo assassinato, né? Eu já falo sobre isso. Tem o JC, que é delegado de Presidente Prudente, que é o Dirceu Gravina, que está até há pouco também continuava trabalhando como delegado. Aparecido Laertes Calandra, também, que trabalhava também até há pouco, que são essas pessoas que são os responsáveis pelo assassinato do meu tio, e que são pessoas que estavam sendo, inclusive, processadas pelo Ministério Público Federal. O Ustra morreu, está fora do caso já, né? Sim. A gente tem duas ações movidas contra os agentes do caso do Merlino. Tem uma ação que é a mesma ação que a família Telles moveu, que é uma ação... Primeiro a gente moveu uma ação declaratória, que é uma ação na área civil, né, que não prevê punição, não prevê prisão, né, que na área civil, que nós movemos em 2008, a ação foi extinta, e nós resolvemos mover uma ação por danos morais, cujo advogado é o Fábio Conder Comparato. As autoras da ação são a minha mãe, Regina Merlino, e a Ângela Mendes de Almeida, que era companheira do Luiz Eduardo. Então, é uma ação por danos morais, né, para que haja um reconhecimento do Estado, né, da justiça brasileira, de que o Ustra foi o responsável. Tem uma história muito violenta, né, de que acho que é importante voltar para isso, de que era o Ustra que comandava as torturas ali, né, de muitas pessoas, e no caso do meu tio também. Ele foi colocado no pau de arara por muito tempo, e começou a ter gangrena. Ele foi colocado numa maca, numa cama, na frente de várias celas. Então, várias pessoas viram ele que as pernas não respondiam, e que um carcereiro tentou, inclusive, fazer massagem nele. O Paulo Vanucci, que era estudante de medicina e que é uma das testemunhas da nossa ação, viu que a perna estava ficando roxa, que é sinal de cianose, de que a perna está gangrenando. Outras pessoas que testemunharam também viram quando ele foi jogado no porta-malas de um carro, e depois a gente soube que ele foi levado para o hospital militar. Uma outra testemunha, na sequência dele ter sido levado, isso são relatos que a gente foi colhendo ao longo dos anos e que foi montando uma história. Uma outra pessoa estava sendo torturada quando o Ustra recebeu uma ligação e perguntaram para ele, e falaram que para salvar a vida do Merlino, do meu tio, que estava no hospital militar, a perna teria que ser amputada. E que aí a pergunta era: para cortar teria que avisar a família ou deixa morrer? E a resposta foi: deixa morrer. Então, este é o Ustra. Então, movemos a ação, em 2008 foi extinta, e na sequência nós movemos a ação por danos morais. A ação por danos morais prevê uma indenização financeira, e que nós não queríamos indenização financeira, nós quisemos sempre que houvesse um reconhecimento da responsabilidade do Ustra. Essa ação ganhamos em primeira instância em 2012 com uma sentença muito boa de uma juíza chamada Cláudia Menge, e que fala, inclusive, que embora fosse uma ação da área civil, ela reconhece que o crime não estava coberto pela lei de anistia, embora fosse uma ação na área civil. Então, foi uma ação muito boa. Em 2012, 3 anos depois, o Ustra morre, em 2015. Só que a ação não foi extinta, ela segue para o espólio. Então, em tese, o espólio continuou sendo processado. Então, a ação não foi extinta, porque não é uma ação penal, é uma ação na área civil. Então, essa ação eles ficaram sentados em cima dessa ação, ele entrou com recurso antes de morrer, e em 2018, entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de Jair Bolsonaro, que já vinha defendendo, né, desde o impeachment, que sempre defendeu os torturadores da ditadura, e sempre desmoralizou a memória dos mortos desaparecidos, foi colocado para ser julgado em segunda instância o recurso da nossa ação. E houve uma audiência no Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi uma audiência escabrosa, uma coisa monstruosa, em que os desembargadores
desacreditaram. Ali, em 2018, já tinha relatório final da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão Estadual, em que houve o reconhecimento de todos os nomes dos agentes que cometeram, que foram responsáveis pelo assassinato do Luiz Eduardo Merlino e de todas as e com todos esses testemunhos dessas pessoas. A Comissão Nacional da Verdade já havia reconhecido a responsabilidade do Estado no assassinato do Merlino. E do Ustra, inclusive, né? Embora Sim. Quer dizer, o Estado brasileiro reconhecendo, não é a justiça, mas era o Estado brasileiro, né? Sim. Então, e aí eles falaram em suposta ditadura e suposto torturador, os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, e desacreditaram todos os relatos, porque eram relatos de prisioneiros. Então, a ação foi extinta ali, né? A nossa ação por danos morais foi extinta ali em 2018 e a gente estamos recorrendo ao STJ, mas assim, é algo muito violento, porque pensar que a Ângela, que é a companheira, está com 83 anos e a minha mãe está com um quadro de demência, né? Quer dizer, que justiça é essa, né? Quer dizer, é uma forma de torturar também as famílias, né? Toda essa demora e esse descaso da justiça. Então, isso na área civil. Para além disso, existe uma ação, né? Bom, o Brasil em 2010 foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por causa do caso da guerrilha do Araguaia, e a orientação, né, a ordem da Comissão Interamericana bom, devolver, investigar e devolver os restos mortais dos mortos desaparecidos e investigar e responsabilizar os agentes da ditadura. Por causa disso, o Ministério Público Federal resolveu mover várias ações, moveu muitas ações. Só que essas ações a justiça barra, né? O Ministério propõe, a gente vê as notícias aí na imprensa, o Ministério Público, né? Ofereceu denúncia, né? Oferece denúncia, mas a justiça não aceita com a interpretação de que os crimes estão anistiados, estão pela lei de anistia, né? E foi o que aconteceu também com o caso do Merlino também no Ministério Público Federal, que ofereceu denúncia contra Ustra, mas aí, como ele morreu, ele não saiu do processo, contra Dirceu Gravina, contra Calandra e contra os legistas, né? Também não podemos esquecer do papel desses supostos médicos, né? Os legistas que assinavam os laudos falsos, que são a Beilard Orsini e Isaac Abramovich. Isaac Abramovich já morreu, então a Beilard Orsini, que é um médico legista que está vivo aí, enfim. Só que essa ação também foi no TRF também, o Ministério Público Federal propôs, aí a Justiça não aceitou, entra com recurso no TRF. A TRF também fala da lei de anistia, quer dizer, então, assim, a Justiça barra, né, as ações penais. E aí... Parece um pacto macabro, né? Parece um pacto macabro, mas óbvio que tem relação com a gente ter o Bolsonaro no Brasil presidente, né? Óbvio que tem relação. Claro que tem uma conjuntura mundial de governos de direita, de ascenso da direita e tudo mais, mas olhando para o Brasil, o nosso caso tem a relação também com lei de anistia e com acho que pacto. vale, não estou fazendo acusação a ninguém aqui, né? Mas não é porque são juízes que eles são necessariamente ou até integrantes do Ministério Público, né? Não é a gente lá que concorda, acha que não houve ditadura, acha que não houve tortura, acha que houve uma guerra e acha que a lei de anistia tem que ser aplicada do jeito que está, que é preciso virar uma página. Essas pessoas, as vítimas é que superem isso da maneira que elas conseguirem, que elas acharem melhor. Vamos para frente, né? Acham que não tem que haver punição, né? Enquanto você olha para o lado aqui na Argentina, que tem general que morreu sentado no vaso sanitário na cadeia, né? Pelos crimes que cometeu durante a ditadura. Então, e aí tem aquela questão do tempo também, né? De como a sociedade se mobilizou para rapidamente iniciar a apuração dos crimes e os processos logo depois do fim da ditadura, enquanto aqui não, imagina, é isso que você falou, as pessoas estão morrendo com 80 anos, você tem um judiciário e parte do Ministério Público que nem aceita, né? A ação nem avança porque o próprio procurador da República acha que não é o caso. Não, já tem um entendimento lá, não vou mexer nisso. Então você tem ali algumas ilhas
com poucos procuradores que têm um entendimento correto do que deve ser investigado e denunciado. E aí, se a ação vai por sorteio para o judiciário, é um sorteio, né? Pode cair com um juiz que entende que é necessário apurar, investigar, processar, julgar e condenar, se for o caso, de maneira correta, e pode cair para um cara que é bolsonarista, né? Que acha que bandido bom e bandido morto, né? Não é porque é parte do judiciário que tem uma visão necessariamente correta, né? Sim, exato, mas assim, isso de virar a página, que é um discurso também, né, bastante comum, de tipo, vamos virar a página, mas tem uma coisa que a Crimeia sempre fala, Crimeia de Almeida, tá bom, vamos virar a página, mas antes de virar a página, vamos ler a página, e para ler a página, a gente tem que fazer a responsabilização, né? A responsabilização desses agentes tem a ver com como a gente elegeu o Brasil Claro. Bolsonaro e essa naturalização do que é liberdade de expressão, não é liberdade de expressão, é incitação a crime, né? E assim, ter um presidente que represente essa ideologia da UBAN não é à toa, é É porque a porque gente não você pode conseguiu ter punir. o filho do presidente usar uma camiseta Ustra Vive? Pode. Você tem um estudante que faz um tweet ou alguém que coloca um adesivo de genocida, é crime contra a Lei de Segurança Nacional. Afinal, Exato. como é que vamos virar a página? Vamos voltar, né? A gente tem que voltar para o começo do livro, né? É. Bom, Tatiana, então, eu te agradeço muito aí. Eu me segurei aqui várias vezes, porque os relatos, apesar de não terem sido explícitos, são muito fortes. Eu vou colocar, então, nas informações do episódio, os links todos para quem quiser baixar o livro, né? Eu nem sei se é possível encomendar. Eu acho que eu cheguei a comprar um. Você me deu uma edição e eu tinha uma que eu tinha comprado num sebo. Essas coisas estão circulando por aí, porque acho que houve uma distribuição pela Assembleia, né? Mas com o link acho importante as pessoas baixarem, consultarem e compartilharem o máximo possível. E tomara que a história do seu tio também não seja uma página virada, né? Que ela só vire quando todo mundo tiver lido todos os detalhes e que as pessoas sejam responsabilizadas, né? Virar para avançar em termos de responsabilização dos culpados, né? E que as pessoas possam compartilhar mesmo esse material para impedir que essa história se repita. Então, obrigado aí por esse depoimento aí, obrigado pela entrevista. Carlos, muito obrigada pelo espaço. Muito importante, de novo, falar sobre as crianças atingidas pela ditadura. A gente não pode deixar que essa história seja esquecida. E sobre o caso do meu tio aqui, enquanto estiver com saúde e vida, eu vou continuar lutando pela memória dele e responsabilização dos agentes que foram responsáveis pelo assassinato dele. Muito obrigada pelo espaço.